Algo aconteceu agora. Moraes recebe duro recado dos Estados Unidos. Olha no que deu. Os Estados Unidos, né, dizendo que a Venezuela cometeu uma série de ataques aos direitos humanos, né, e com isso vão ser sancionados, vão receber uma sanção dos Estados Unidos, autoridades venezuelanas que participaram disso. O Supremo, agentes do Supremo, a presidente do Supremo, juízes, o procurador que emitiu a ordem de prisão para o candidato vitorioso, na verdade, o Edmundo Gonçalves, que está asilado na Espanha, o procurador, o chefe das Forças Armadas, o comandante da Guarda Nacional Bolivariana, o secretário-geral, que é o executivo do Conselho Nacional de Eleições, né, o vice-presidente do Congresso, os que anunciaram uma falsa vitória de Maduro, serão todos sancionados. E qual é a sanção? Eles vão entrar lá para aprender? Não. Eles vão dizer o seguinte: não pode entrar nos Estados Unidos. Segundo, tem algum imóvel, comprou algum imóvel em Miami ou em Orlando, ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, está bloqueado. Né? Tem conta em algum banco de Miami, aqueles bancos internacionais, está bloqueada a conta. Tudo aquilo que levaram lá para ficar seguro fora da Venezuela, está bloqueado. É um bom aviso. Pegou todo mundo. Pegou o general, pegou o chefe da Guarda Nacional, pegou o chefe do Supremo, pegou o chefe da Justiça Eleitoral. E olha só, a Subcomissão Global dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Congresso americano pediu à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, informações sobre violações graves dos direitos humanos no Brasil por parte de ministros da Suprema Corte Brasileira. Eita, que o caldo está engrossando mesmo. E não é porque ninguém mais está falando do assunto que a questão caiu no esquecimento. Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. As cortinas de fumaça funcionam muito bem no Brasil. Só que a Comissão Americana tem uma agenda própria sobre esse assunto e que pretende seguir a todo custo adiante. Ela vai continuar apertando o cinto. Os ministros no Brasil fizeram uma coisa certa por enquanto. Se recuaram, ficaram na geladeira, não fizeram mais nada, não tocaram no assunto, só esperando a coisa se acalmar. Está certo. Mas ainda não terminaram com o que começaram, ou seja, ainda não acabou. Estamos falando dos inquéritos sem sentido. E isso aguça ainda mais os trabalhos dos deputados americanos que compraram a causa com medo de que o resultado brasileiro também repercuta na democracia e na liberdade americanas. O pedido foi feito em uma carta e o texto diz que as violações foram cometidas por autoridades judiciais em grande escala. Essa carta é assinada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado republicano Chris Smith, e endereçada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e também ao relator especial para a liberdade de expressão da mesma comissão, na OEA, Pedro José Vaca Villarreal. Além de pedir informações sobre o que a OEA já tem de denúncia e registro, os americanos ainda pedem a abertura de uma outra investigação contra as autoridades brasileiras. Só lembrando que o Brasil é signatário da Corte Interamericana e é obrigado a se submeter às normas apresentadas pela OEA. Portanto, se houver qualquer determinação dessa Corte de Direitos Humanos, os três poderes serão obrigados a aceitar justamente porque o Brasil assinou os acordos internacionais, entendeu? O deputado federal Kim Kataguiri, pelo estado de São Paulo, chegou a gravar um vídeo comentando essa situação e deu um bom exemplo do que pode acontecer. Veja aí.
Eu lembro, né, de outra discussão que nós tivemos recentemente em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são as condenações, né, e os pedidos de prisão contra Vladimir Putin, né? Lula ainda quer receber Putin no Brasil, mas existe essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lula dizia que não sabia o que era essa corte, mas já acionou a corte várias vezes contra o Bolsonaro, ou seja, mentindo descaradamente, que é o que ele sempre faz. E, por enquanto, né, o Brasil não pode receber o Vladimir Putin, porque se ele vier ao Brasil, o Brasil possui o dever de obedecer essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos de prender Vladimir Putin. E o que o governo Lula está tentando fazer é apresentar um parecer, né, apresentou um parecer via Advocacia Geral da União do Brasil, para que a Corte abra uma exceção para que o Brasil possa receber o Putin. Mas, se a Corte não considera essa exceção, o Brasil não pode receber sem que não seja obrigado a prender o Putin. Da mesma maneira, se houver uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra abusos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem de submeter a essa decisão. É isso aí. O que o deputado Kim Kataguiri quis dizer é que, se o tribunal entender que os ministros do Supremo, não todos, é claro, cometeram abusos contra os direitos humanos e determinar uma punição, o Supremo estará todo enrolado até o pescoço, pois, de acordo com o que foi assinado, não terá como se recusar, ou seja, terá de cumprir a determinação de punição contra os seus próprios integrantes. Viu o tamanho do problema? A coisa está andando e a passos bem largos. O que o Supremo deveria fazer para a poeira baixar rapidamente era liberar logo os presos que aguardam julgamento em cárcere, acusados de um golpe que não existiu, deixá-los aguardar o julgamento em casa, mesmo que com tornozeleiras eletrônicas, e dar um jeito de encerrar de uma vez por todas essa que ficou conhecida como perseguição sem fim dos que quiseram apenas expressar suas vontades em formas de opinião. Acaba de vez com esse inquérito das fake news e volta a fazer o que foi criado para fazer: apenas ser o Supremo Tribunal Federal, julgando a proteção da Constituição e nada mais. Tem que fazer isso enquanto é tempo, enquanto ainda dá tempo. Caso contrário, aquele que com o ferro feriu